Olá, boa noite a todos queridos, amigos, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados em sua vida, em sua família, em seu ministério, e que nesta noite possamos juntos compreender mais um pouquinho do propósito de Deus em tudo isso que está acontecendo. Mas antes de iniciarmos, eu quero convidar você a fazer comigo uma oração para que o Espírito Santo do Senhor possa nos encaminhar corretamente nesses momentos, nestes pequenos momentos que nós iremos passar junto aqui. Senhor Deus, Pai maravilhoso, soberano e eterno, neste momento, Pai, nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Ti, ó Deus querido, que o Senhor nos use de forma sobrenatural, que venha a Tua palavra nos revelar o Teu propósito e a finalidade do que nós passamos e por que passamos. Senhor, nós sabemos que só o Teu Espírito Santo é capaz de transcender todos os conhecimentos do passado, do presente e do futuro. Por isso, neste momento, nós clamamos a Ti. Delega em nossas vidas o Teu Espírito Santo com a compreensão correta do que nós e de como nós podemos nos comportar diante dessa transição viral. Amém. Querido, eu quero dizer para você nesta noite que desde os princípios, o ser humano passou por várias evoluções. Nós sabemos que o ser humano hoje é o que é porque houve evolução, houve período em que o homem evoluiu. Existem duas formas de evolução. Existe a evolução natural e existe a evolução ocasional. O que nós estamos vivendo hoje é uma evolução ocasional, ou seja, a ocasião está nos obrigando a evoluirmos. De que forma? A Bíblia vai nos relatar diversas situações em que o homem foi obrigado a evoluir para que o Espírito Santo, para que o próprio Deus tratasse com ele, para que o Espírito Santo tratasse com ele, para que ele se achegasse mais próximo de Deus. E assim pudessem compreender a vontade de Deus para com a humanidade. Eu sei, você pode estar falando consigo mesmo neste momento, mas pastor, existem vários pensamentos, vários pensadores. Será que nós não conseguimos chegar mais próximo de Deus? Pastor, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos aproximar a Deus. Será que não foi o suficiente? Eu te digo uma coisa, querido. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi e será suficientemente para nos aproximar de Deus. Mas nós temos um caminho a trilhar. Nós temos uma história a cumprir. Você tem uma história a cumprir. E essa história, amado, ela é constituída de capítulos. Ela é constituída de situações, de marcos. Ela é constituída de início, meio e fim. O interesse de eu estar falando contigo neste momento, neste pequeno espaço de tempo, é para que você venha compreender que nós já passamos, tivemos o início na cruz do Calvário, passamos do meio aonde a igreja do Senhor renasceu. E agora estamos caminhando para o final, a qual nós precisamos estar compreensivelmente diante de Deus, próximo, aproximando-nos cada vez, cada momento mais do Senhor, através do nosso corpo,
alma e espírito. Já dizia isso o nosso amado e querido apóstolo Pedro, quando ele escreveu: e o mesmo Deus de paz o santifica em todo corpo, alma e espírito. Então nós sabemos que nós estamos agora na proximidade de Deus através do Espírito. E esta evolução ocasional serve para nos tornar capacitados, para nos transformar, nos reestruturar espiritualmente, para que ao passarmos por esta etapa, alcançamos ao outro lado uma condição perfeita, como um bom filho, um bom esposo, um bom pai e um bom líder espiritual, e assim constituir juntamente com toda a unidade divina espalhado na terra um corpo perfeito de Cristo, a noiva perfeita do Cordeiro. E aí é mistério que passamos por toda essa situação, aonde eu percebo, eu tenho falado pouco nas redes sociais, tenho me exposto pouco, não porque eu não tenho observado, não tenho opinião própria, não porque eu tenho aceitado ou porque não tenho aceitado. É porque eu percebo que tudo existe um tempo e Deus está tratando particularmente com cada um que se expõe diante de uma mídia social para falar ou opinar a respeito da vida de A ou B, de decisão de A ou B, pensamento de A ou B. E eu quero dizer para você que eu tenho me atendo, eu tenho me resumido só, me privado só na observação. E aí eu tenho observado que até mesmo muitos líderes espirituais têm se tornado homens desobedientes, homens que têm colocado acima de tudo a sua visão, o seu ego, a sua sabedoria humana, homens que têm colocado acima de tudo o seu eu e têm desprezado a obediência. E isso tem me entristecido, porque eu sei que são homens de Deus. Eu sei que são homens e mulheres de Deus, escolhida pelo próprio Deus. Não venho eu falar algo contrário, porque estaria eu sendo um juiz, o qual eu não tenho sido, porque o Senhor não me chamou para ser juiz. O Senhor me chamou para ser servo, para servir, para ser vaso. Querido, e desta forma eu tenho percebido que muito tem desacreditado quando Deus, vou só lembrar aqui bem rápido uma passagem, que quando Deus, através de Moisés, produzia aqueles sinais no Egito, muitos trabalhavam para provar que aquilo não era nada, que aquilo era mentira, era uma farsa, se fosse hoje diriam, é fake. Se fosse hoje, diriam, é fake, é falso, não é assim? Tentavam provar de todas as formas que eram mentira, mas na verdade nós sabemos hoje que era verdade, que era o próprio Deus agindo no meio do seu povo para que, através daquelas ações, libertasse o seu povo. E hoje Deus tem agido, continua agindo, Deus não mudou, querido. Engano seu quando pensa que o nosso Deus mudou. Ei, nós evoluímos, nós mudamos. Oxalá o Senhor continua em nossas vidas pela sua misericórdia, não por nós, porque nós mudamos, nós evoluímos sempre para algo pior. Mas o nosso Deus permanece, Ele permanece. E o mesmo Deus que lançou aqueles sinais no Egito, que lançou vários sinais depois, que nós vamos aí perdendo a conta, que está descrito nas Escrituras Sagradas, Ele está lançando agora mais este sinal. Só que muitos estão tentando provar que é mentira. Eu tenho visto até mesmo muitos cristãos, lamentavelmente, tentando desacreditar algo que é global, tentando desacreditar um acontecimento global.
um acontecimento global. E aí eu te digo como? Como eu vou chegar aqui e falar para vocês que isso é fake, que isto é simplesmente uma coisa simples, pequena? Isso é a mão de Deus, amado. A mão de Deus pesando sobre a terra para, através disso, saber, conhecer o que serve e o que não serve o Senhor. Para que, através disto, a Bíblia diz que será testado. Isso é um teste, querido. Abre a tua mente, o teu coração. Muitas vezes você está sendo guiado por grandes líderes espirituais que estão enxergando só o seu umbigo, que usam as escrituras sagradas, como já está escrito lá, que haveria homens de balde inchado na sua carnal compreensão, amantes de si mesmo, homens cuidando mais do que é seu, do que é de Deus, tentando desviar a atenção dos simples, aqueles que Deus escolheu, porque a Bíblia vai relatar que Deus escolheu as coisas simples deste mundo. Não é assim que está descrito? Ou Deus escolheu as coisas mais importantes, as famosas, aquelas coisas que são atraentes. Deus escolheu as coisas simples e desprezíveis para confundir aqueles que acham que são tudo. Deus te escolheu, querido. Amados, amadas, queridas, o Senhor te escolheu para confundir esses homens que estão sentados em cadeiras, em tronos, se autoproclamando apóstolos e profetas de Deus. Mas que no fim, a Bíblia diz que o final, rodando o mundo inteiro para fazer um prosélito, um discípulo, e tornando 2 vezes mais à beira do abismo. Ei, cuidado. Cuidado, porque o final, a palavra que você e que eu não gostaríamos de ouvir: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Nós sabemos que esta palavra não é para o ímpio. Nós sabemos que esta palavra que Jesus relatou não foi direcionado ao ateu, ao espírita. Essa palavra foi direcionada aos seguidores de Cristo, aqueles que se autoproclamam líderes religiosos, colocando-se em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas eu prometo que sempre estarei com vocês aí em orações. Eu tenho orado muito pela nação, pelo mundo, para que o Senhor possa acelerar o processo de colheita. Mas não é colheita para a morte não, amado, é colheita para o reino, colheita para a vida. Tem muitas almas aí que realmente estão precisando ouvir a sua voz. A sua voz é a trombeta, você é um arauto. E muitas almas estão precisando ouvir a sua voz, o chamado do Espírito Santo através da sua voz. Enquanto isso, muitos têm se perdido tentando chamar de forma ao contrário. E eu tenho orado muito para que Deus use você, aonde quer que você esteja. Que Deus te use como arauto, mas arauto da verdade. Para que nasça um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Não é assim? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, nem a ele perecer. E verá sublime e forte, pois do céu ao fogo cai. Poderás dizer, então sou um dos tais. Seja você um dos tais. Seja você. Entra junto comigo nesse espírito maravilhoso do Senhor, de transmitir a verdade, de esclarecer a verdade, de levar a verdade, cada um com seu companheiro, para que Deus, através deste sangue derramado por Cristo, passando nos umbrais da sua e da minha vida, possa nos livrar da morte através desse coronavírus. E que nós possamos vencer, glorificando e exaltando e bendizendo o nome do nosso eterno, soberano, maravilhoso Pai. Ó Senhor Jesus Cristo! Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.